Shalom, shalom, boa noite a todos, amém, em nome de Jesus. Amém. Começando mais um culto, mais uma quinta-feira profética na presença do Senhor. Quero convidar vocês a estarem comigo aí nessa bênção da palavra de Deus, em nome Glória de Jesus a Deus. Cristo. Nós vamos estar orando, consagrando esse tempo na presença do Senhor. Já tivemos nosso momento de louvor, Sim, nós não transmitimos, né? Mas vamos entrar com a palavra em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, Sim, a Pai. palavra, coloca os Teus anjos ao nosso redor. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, toda divagação de mente já repreende, em nome de Aleluia. Jesus, toda interferência, tudo que é contrário a esta ministração, nós já derrubamos por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá ordem aos Sim, Teus meu anjos, para que estejam levando, Pai, soprando o vento nesta palavra. Aleluia. Faz os Teus anjos como ventos, como dizem Hebreus, né? Como ventos, Sim, que meu Deus. soprem o som da minha voz, em nome de Jesus, e que esta palavra venha trazer libertação, cura, transformação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, para se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37, amém? Aqui nós fazemos a leitura, nós estamos aí com nossas agendas, né? Vamos ter aí dia 22/7, 22/7, coquetel de casais. coquetel de casais, amém? Você que é casado, noivo ou namorado, né? Você é convidado a estar aqui conosco na Missão Apostólica Church. Vai ser num sábado, né? A partir das 18 horas. 18 horas. 18 horas, entrada gratuita, não paga. Nós vamos ter aqui um coquetel simples, né? E trazer uma ministração da palavra. Vamos convidar uma pessoa para estar aqui ministrando, um homem de Deus, um servo de Deus, para estar ministrando a palavra de Deus ao teu coração. E Dia 29/7 teremos 29/7. nosso segundo chá de o mulheres. segundo chá de mulheres da Missão Apostólica Church, que faz anualmente, né? Ela faz os cultos mensalmente de mulheres guerreiras, né? Só que esse chá de mulheres vai ser dia 29/7. 29/7. Pode entrar, homem? Pode. Você que é marido, noivo, namorado, quer acompanhar, amigo, esteja com a gente aqui. Esse chá vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar aqui trazendo trazendo a palavra de Deus aqui, junto com muitas outras preletoras, em nome de Jesus. Perguntaram pra mim se solteiro pode também. Melhor Pode, não, pode. né? Vai Não, solteiro no culto de casais? Pode? Não, vai estar o casal, solteiro vai fazer o quê? Solteiro, sabe o que você faz, solteiro? Vem no chá de mulheres. É. É melhor. Glória a Deus, amém? Ezequiel, capítulo 37, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vi nervos sobre eles. Cresceu carne e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito. Profetizei ao filho do homem e disse ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, que assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande, em extremo, sobremodo grande. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: os nossos
os ossos secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Eu vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Aqui nesse último versículo aqui, que eu acabei de ler, no versículo 14, o Senhor estava dizendo ao profeta: eu porei o meu espírito. Só que quando Deus cita aqui o espírito, esse último aqui, né, ele falou várias vezes para o profeta: profetiza o espírito a esses mortos. E todas as vezes que foi dito aqui, estava espírito com a letra minúscula. Esse último versículo aqui, o 14, o Senhor está dizendo espírito com a letra maiúscula, que quer dizer o quê? Que ele colocaria o espírito dele, o espírito de transformação, o Espírito Santo entraria sobre toda a casa de Israel, né? E nessa visão, por que Ezequiel teve essa visão do vale de ossos secos? Porque ele teve essa revelação profética que Deus mandou ele profetizar. Porque hoje é tempo de nós profetizarmos sobre as nações, sobre o povo de Deus, amém? Porque as pessoas estão vivendo um vale de ossos secos, tá? A vida delas tem se tornado seca, né? E por qual razão acontece essa sequidão, acontece essa morte? Aqui estamos falando sobre morte espiritual, né? Por conta da prática do pecado, por conta das pessoas estarem tendo uma vida religiosa, uma vida na prática do pecado. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão como esse grande exército, sobremodo em extremo grande, né? Tem carne, tem tendão, tem um corpo feito, mas o espírito delas ainda é um espírito morto, ainda é um espírito que não teve o sopro de vida, não teve o avivamento. Então é necessário que haja um avivamento, um renascimento, uma ressurreição, para que você possa reviver novamente e poder ser usado novamente pelo poder de Deus. Aqui o Espírito Santo de Deus estava dizendo que ele colocaria novamente, ele faria ressurgir novamente o povo de Deus, mas seria necessário que houvesse o quê? Um arrependimento por parte deles. O salmista Davi, lá no Salmo 32, ele fala o motivo pelo qual os ossos se apodreceram. Por que as pessoas elas morrem espiritualmente, né? Lá Davi fala assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, em quem não há engano. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se esgotou como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, ó Senhor, perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é fiel orará a ti a tempo de poder se achar, até quando transbordarem as muitas águas, e elas não o atingirão. Amém? Então é tempo de arrependimento, é tempo de buscar o arrependimento no Senhor. Então o Senhor aqui, ele está dizendo para o profeta que toda a nação de Israel tinha que se arrepender para que houvesse, essa remissão de pecados. Aqui Davi, ele fala que os ossos se secaram por conta mesmo do pecado, né? Então aquele vale de ossos secos nada mais era que a nação toda, que ela estava corrompida, ela estava desviada da presença do Senhor.
Então era necessário que eles abrissem a boca deles, eles buscassem o arrependimento, como a que fez Davi aqui, né? E ele fala aqui que os seus ossos, eles ficaram envelhecidos, eles ficaram ressequidos, né? E o que é uma pessoa ressequida? Você conhece aquela pessoa amarga, aquela pessoa que não tem mais o brilho nos olhos, aquela pessoa que é amarga com todo mundo, que é seca, sabe, se irrita com todo mundo, aquela pessoa que não pratica mais as boas obras, não tem mais o amor pela obra de Deus, aquela pessoa que ela se secou, ela não tem mais o interesse em orar, não tem mais interesse em ler a palavra, não tem mais interesse em jejuar, ela não toma atitudes proativas espirituais, aquela pessoa que ela é um verdadeiro morto-vivo. Ele dorme, acorda, trabalha, come, vai dormir, dorme, e ele fica aquele ciclo, né? Entra semana, sai semana, aí a pessoa fica naquela situação. Então é necessário que haja um arrependimento por parte dessas pessoas. Então, o Senhor está falando isso não é para a pessoa que não conhece ao Senhor, são para as pessoas que realmente conhecem o Senhor. Essa palavra ele está dizendo aqui. Então, quando Davi, lá no versículo 5, ele fala: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás a culpa do meu pecado. Então, para que haja o arrependimento, né? Para que haja o arrependimento na tua vida, você tem que abrir a boca e confessar. Você tem que, né, confessar os seus pecados ao Senhor. Você tem que falar para Deus, né, e não ter atitudes religiosas como quais. Quando a pessoa vai na igreja, ela: eu não vou tomar ceia porque eu tenho pecado. A pessoa já se autodenuncia: eu não vou para o culto porque eu tenho pecado, eu não vou fazer isso, fazer aquilo porque eu tenho pecado. Não, você tem que buscar o arrependimento. Você tem que se examinar, como o apóstolo Paulo fala lá: examine-se o homem a si mesmo, depois come e beba do cálice, beba do cálice, coma do pão, porque é necessário que o homem ele faça um exame e ele busque o conserto, né? Porque o verdadeiro avivamento ele só pode acontecer quando existe um arrependimento, como aqui Davi ele tem buscado esse arrependimento, né? Então aqui no livro de Ezequiel ele está dizendo aqui sobre uma reconstrução. E aqui o profeta, quando ele profetiza ali no vale, está tudo desorganizado, está tudo espalhado, e a vida da pessoa é assim espiritualmente, é tudo seco, é tudo destruído. O altar está transformado em ruínas. Então é necessário você restaurar o seu altar. É necessário você fazer como o profeta Elias, quando ele confrontou os 450 profetas de Baal, e lá ele restaurou o altar novamente, para que houvesse, para que voltasse o sacrifício do cordeiro, para que quando ele clamasse sobre o altar restaurado, o fogo descesse. Então, aqui, para que o Espírito Santo de Deus voltasse para os homens, aqui no versículo 14, primeiramente, antes houve uma completa restauração. Primeiro os ossos se uniram, formou um esqueleto. Depois ele teve a sua formação, né, corporal pronta. Depois que entrou tudo nele, quando o profeta profetiza ao Filho do Homem o Espírito. E ele profetizou e entrou o Espírito do homem, não o Espírito de Deus. Entrou o Espírito, fôlego de vida no homem, né, e aqui eles se tornaram de pé. Houve uma reorganização. Então Deus ele precisa que você se reorganize novamente, para que Ele possa soprar nele o seu Espírito, né? Qual que é o Espírito? O Espírito de Deus, ao qual vai trazer os dons, vai trazer a transformação, a restauração, vai trazer sobre a tua vida toda e qualquer mudança necessária, vai trazer novamente a manifestação do poder de Deus, né? E para que o Espírito de Deus, com E maiúsculo, né, ele entre na tua vida e ele faça morada, é necessário primeiramente que haja uma limpeza, uma reorganização. Como Jesus ele fala que a casa tem que estar limpa e adornada, mas ela não pode ficar vazia, porque se ela ficar vazia, o que acontece? O último estado daquele homem pode ficar pior quando o demônio que saiu, o espírito imundo saiu, ele volta e se vê a casa vazia, ele vai chamar mais 7.
né? E aí o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Então é necessário, primeira coisa, limpou, fez o adorno, né? Pôs a casa em ordem o quê? Colocar organizado, né? Que nem o osso no osso. Quando ele fala aqui, cada osso junto ao seu osso, ou seja, quando foi tudo organizado, quando você organizou a sua vida espiritual, né? Você se endireitou com Deus, você organizou a tua vida. As demais coisas, elas vão começar a se organizar também automaticamente. Quando você organiza a tua vida espiritual, as demais coisas, é como um trem, né? Pensa que a tua vida espiritual, ela é a locomotiva. E as demais áreas da tua vida, cada área da tua vida é um vagão, certo? Então, para que ele esteja alinhado no trilho, a locomotiva, ela tem que primeiro estar como? Ela tem que estar em movimento. Ela tem que ter o quê? Pensa que é a locomotiva antiga, não elétrica, antiga, que vai lenha. Você tem que aquecer aquele motor, né? Você tem que pôr lenha, você tem que acender o fogo. Qual que é o fogo? O fogo do Espírito. E quando aquele motor estiver quente, estiver ali com o fogo aceso, e aí ele vai gerar pressão na caldeira, porque a locomotiva antiga, ela tem uma caldeira ao qual ela gera pressão dos gases do motor, que fazem os pistões das rodas girarem, onde ela pega tração e anda sobre o trilho do trem. Então você precisa pegar pressão. Sabe o que é pegar pressão? É você ter a pressão do Espírito. Por quê? A pressão do Espírito... Por que a pessoa fica em depressão? Já sabe por que a pessoa fica em depressão? Né? É igual o pneu de carro também é o mesmo exemplo. Você não anda com o pneu murcho. Quando você está em depressão, você fica igual o pneu murcho. Está depressão, sem pressão. Quando você põe lá a mangueira para encher o pneu do seu carro, ele vai pegar o quê? Pressão. Ele vai pegar força. Ele vai pegar rigidez no pneu. Para quê? Para que ele possa cumprir o papel dele, que é o quê? De dar locomoção, de dar movimento para o carro. Então a pressão é necessária para quê? Para você ter movimento. Então você tem que ter a pressão do Espírito em você, para que o Espírito te dê movimento espiritual. Então é necessário que você tenha essa pressão, para que você possa se movimentar. É igual a locomotiva, aí quando ela estiver com o motor aquecido, né? Quando o seu motor espiritual estiver aquecido, você vai começar a ter a pressão, para começar a andar. E para que serve a pressão também? Para que serve a pressão? Para dar força. Porque para que a locomotiva puxe aquelas toneladas de vagões, né, com carga, com passageiros, ela precisa de pressão e força. Pressão e força. O carro também, quando está o pneu pressurizado, ele precisa de força. Ele vai aplicar força nas rodas para quê? Para andar. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se você reparou quando você está deprimido, o que acontece? Você fica parado, fica pasmado, você fica prostrado, você não quer andar, você não quer comer, você fica sem força, né? Você fica deprimido, você fica fraco. Aí quando você está bem, você está com pressão, né? Quando a tua pressão está boa, quando você está forte, você está equilibrado, você quer o quê? Você tem força para poder reagir, para poder conquistar, para poder avançar. Então você tem que ser essa locomotiva do Espírito. Você tem que se encher desse fogo do Espírito, né? Você tem que pôr em ordem a tua vida espiritual. Porque se você não organizar a tua vida espiritual primeiro, as demais coisas não vão conseguir. Você não vai ter força. Você pode querer organizar a tua vida financeira, organizar a tua vida secular, você não vai conseguir. Você sempre vai achar uma dificuldade porque a tua vida espiritual ela não tá aqui, ó, cada osso no seu osso, cada coisa no seu devido lugar. Então você precisa organizar, ordenar a tua vida espiritual, colocar em ordem. Para quê? Só depois que tudo estiver perfeitamente nos seus devidos lugares, só depois disso que vem o avivamento. O avivamento ele nunca vai vir numa desordem. O avivamento de Deus ele nunca vai vir com uma pessoa, entendeu? Que ela não tem disposição para mudar, que ela não tem disposição para fazer a obra de Deus, que ela não tem disposição para buscar e servir a Deus. Porque Deus vai dar um avivamento para uma pessoa pasmada, apática, para quê? Para não fazer nada? Deus não vai desperdiçar o avivamento dele. Deus ele é inteligente. Deus só vai também entregar o avivamento dele para uma pessoa, aquela pessoa está disposta
a fazer mudanças na vida dela. Ela está disposta a buscar o arrependimento e mudar o percurso da vida dela. O que é a conversão? Conversão é assim, você está indo por um caminho, você faz o retorno e volta novamente. Conversão é isso, é você mudar de caminho. E a pessoa que não tem aí o interesse de se converter, de mudar de vida, mudar de caminho, Deus também não vai investir nela. Deus só vai investir em você se você resolver aplicar pressão, se você resolver aplicar o arrependimento, se você resolver ordenar a tua vida. Vai voltar a ser dizimista, vai voltar a ser ofertante, vai voltar a ser uma pessoa que ora, uma pessoa que se consagra em jejum, né? Nós viemos agora, recentemente, agora faz poucos dias, de um jejum de 40 dias, né? De transformação de história. Fizemos um jejum poderoso aí, e Deus ele realmente mudou nossas histórias. Enfrentamos guerra? Enfrentamos, né? O principal o principal sinalizador de que o seu jejum está certo é as guerras que você enfrenta, é as oposições que se levantam, né? Se está jejuando, está levantando oposição, está levantando tentação, é porque está fazendo a coisa certa. Você não pode ceder às oposições. Então, o que acontece? O Senhor só vai derramar o avivamento dele quando você estiver com a tua vida ordenada espiritualmente. Aí quando por fim você receber o seu avivamento, sabe o que vai acontecer? Vai haver uma explosão do poder de Deus na tua vida. Aí você vai ser usado naquilo ao qual Deus chamou a tua vida, pelo propósito ao qual Ele levantou você, projetou você para essa terra, porque ninguém está aqui por acaso. Amém? Ninguém está no mundo de graça. Ninguém está fazendo estágio aqui no mundo, né? Estágio por nada. Na verdade, nós estamos fazendo estágio sim, para ver se você é aprovado por Deus. E muita gente não se atenta e não se apercebe disso e não tem entendimento desse tipo de situação. Então é necessário você entender o teu chamado, o teu propósito, né? Sabe aquela palavra que a gente fala? Deus não une pessoas, mas Deus une propósitos. Sabe por quê? Porque assim, que a pessoa tem que ter o livre-arbítrio para casar com quem ela quer. Ela escolhe quem ela quer para casar. Mas é necessário que quando ela alinha o desejo dela se casar com o propósito de Deus, Deus ele apresenta a pessoa certa para você. Aí é com você, se você vai casar ou não, já não é um problema de Deus. Entendeu? Porque assim, tem muitas pessoas que Deus ele apresenta a pessoa certa. E a pessoa descarta e vai arrumar uma tranqueira. Arruma um nó e arruma um cara doido aí na vida. E a vida da pessoa vai seguindo de destruição em destruição, né? E patina no gelo. Só que Deus ele apresenta as pessoas. Quem vai tomar a atitude de dizer o sim lá no altar é você, né? Então, Deus ele apresenta as pessoas. E ele cumpre o propósito dele na vida das pessoas quando elas se movem na direção do propósito dele. É a mesma coisa o chamado, o ministério, a sua vida espiritual com Deus. Ela só vai andar para frente, ela só vai ter um sentido quando você anda na direção daquilo que Deus propôs para você. Quando você faz a vontade de Deus, quando você cumpre o propósito dele. Por mais que aparentemente aos seus olhos humanos você não vê acontecendo nada, mas se você vê Deus ele agindo na tua vida, se você vê Deus ele trabalhando na tua vida, Deus está te usando, está libertando vidas, a tua palavra que é pregada, ela salva uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, entendeu? Você está cumprindo o seu propósito. Qual que é o propósito dessa transmissão? Eu orei aqui, os anjos vão soprar essa live. Amém. Porque a Bíblia fala, olha só, em Hebreus, fala que nós, ministros, somos labaredas de fogo. E os anjos, o Senhor faz deles ventos. Então nós trabalhamos juntos, eu e os anjos. Eu prego a palavra com fogo, o anjo pega e ele sopra essa palavra, né, para onde ela tem que ir, porque os anjos sabem aonde tem que chegar essa ministração. E lá eles vão operar pelo poder de Deus na vida das pessoas, onde vai haver cura, libertação, transformação de cada vida. Então, nós trabalhamos juntos. Então, é necessário que você se posicione para que também, quando entrar esse avivamento, para que os anjos possam trabalhar com você, sabe, no propósito, no processo da evangelização. Porque você não evangeliza sozinho, sabia? Você evangeliza com pessoas, você evangeliza com o mundo espiritual ao seu favor e também com o lado também que é contra.
mas o lado a favor é mais forte quando você está posicionado. Então, você tem que posicionar o seu lado espiritual para que você possa, os anjos possam trabalhar a seu favor, para que os anjos possam também ser usados também para ministrarem. Quando você ministra a cura, o anjo ele vai operar a cura, né? Deus dá ordem para ele ministrar a cura, Deus dá ordem para ele ir lá e operacionalizar as funções. Por quê? Porque os anjos são mensageiros do Senhor, né? Os anjos, eles trazem as bênçãos do céu, eles trazem a cura, a revelação e assim por diante. Então, há toda uma engrenagem, há todo um processo que o Senhor usa aqui na terra. Para quê? Para alcançar os perdidos, alcançar os desviados. Então, você que está afastado dos caminhos do Senhor, convido você, volte para o Senhor Jesus Cristo, correndo. Que Deus tem uma obra na tua vida. Ah, mas eu me decepcionei com instituições, com homens, me decepcionei com sistemas, com igrejas, com isso, com aquilo. Esquece tudo isso, irmão. Não acabei de ministrar aqui. É tempo de arrependimento, é tempo de organizar a tua vida espiritual, né? Passou por luta, passou por decepção, traição, passou por situações ao qual passaram por cima de você como um trator, está derrubado, está batido, você está deprimido? Ok, agora é tempo de você se reorganizar, é tempo de você profetizar na tua própria vida, amém? Aqui o Senhor disse para o profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse: tu o sabes, Senhor. Então ele falou: profetiza esses ossos, filho do homem. Eu falo para você, filho do homem, né? Profetiza esses ossos. Quando a tua vida, profetiza a tua vida, né? Para de olhar para a tua vida e reclamar. Às vezes você olha para a tua vida e fica murmurando: ai, a minha vida está assim, está assado, aí eu tô desse jeito, aí eu estou assado, cozido, frito. Esquece, para de murmurar contra você. Você está atirando contra você mesmo. Abre a tua boca e dê uma palavra de ordem. Olha aqui. Olha o que o profeta falou aqui no versículo 4. Então ele disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E desde quando o osso tem ouvido, osso escuta. Já viu um osso? Como que é um osso? Osso ouve. O osso, quando está morto, ele é um objeto inanimado. O osso não ouve, gente. Mas aqui ele fala assim: profetiza no osso. E ele quer dizer, profetiza na situação. Por mais que a situação esteja inanimada, por mais que a situação esteja morta, por mais que a tua vida esteja morta, esteja parada, apática, né, emperrada, profetiza na tua vida. Diga para aquele seu problema tal, dê nome ao problema, né? Problema tal, ouvi a voz do Senhor e profetiza, né? Enfermidade, ouvi a voz do Senhor, te dou uma ordem, bate em retirada, né? Amém. Vida financeira, né? Minha conta bancária, ouvi a palavra do Senhor, eu ordeno que toda dívida saia agora, eu repreendo todo endividamento, agora todo endividamento maligno está repreendido agora, eu denuncio todo endividamento, vai sair da tua vida, em nome de Jesus Cristo, né? Toda conta bancária, ouvi a palavra do Senhor, que eu estou dando uma ordem, que haja reorganização nessa vida financeira, haja reorganização no teu corpo. Profetizo que toda enfermidade vai sair do teu corpo, em nome de Jesus Cristo, amém? Toda briga, toda dissensão vai sair da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé agora, eu vou estar encerrando esta palavra, só que antes eu quero pedir para você aí fazer a sua oferta, o seu dízimo, amém? Entregue amém. A nossa chave Pix, o e-mail do nossa conta jurídica, que é missãoapchurch@gmail.com. Vai estar na descrição do vídeo depois, né? Entregue o teu dízimo, a tua oferta de amor, a tua oferta voluntária, a tua oferta missionária, teu voto, entregue ao Senhor em nome de Jesus Cristo e abençoe esta obra, para que possamos estar pregando o Evangelho e para que possamos também ter recursos, né? Para que possamos estar fazendo as obras sociais, ao qual o nosso ministério tem aliança com outros ministérios e realiza obras sociais, amém? Então levanta a tua mão aos céus, amém. Você que está na tua casa, você que está na tua cama, você que está entrevado na cama, você vai levantar dessa cama agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, toda paralisia vai sair da tua vida agora. Senhor, manda o teu anjo agora e arranca toda a paralisia. O Senhor me mostra uma medula óssea. E essa medula óssea, ela está quebrada.
O Senhor vai agora soldar. Manda agora, Senhor, o anjo lá vai soldar essa medula óssea. Amém. E você vai voltar a sentir o movimento das pernas. Você estava com as pernas formigando, paralisada. Eu dou uma ordem agora que agora essas pernas voltem a se mover. Em nome de Jesus Cristo, vai voltar a se mover novamente. Amém. Essa coluna vai voltar a ter novamente, né, as sinapses do cérebro. Em Vai ter nome de novamente Jesus. a ter os movimentos. Movimenta Sim, o teu meu pé, Deus. movimenta a tua perna. Levanta dessa cama, faça o movimento que você não podia Aleluia, fazer. Senhor. Porque eu te dou uma ordem, seja curado. Eu repreendo toda enfermidade, toda seta de enfermidade agora. Caia por terra toda seta de enfermidade por palavras, por oração contrária, por palavra maldita, por boca maldita. Eu quebro agora toda sentença de palavras, toda sentença de médicos, dizendo que você não vai andar mais, que você vai ficar paralítico. Eu quebro agora toda a paralisia na tua vida, em nome de Jesus, toda a paralisia física, toda a paralisia espiritual, toda a paralisia emocional, financeira, seja quebrada agora. Eu dou uma ordem, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Agora o Senhor envia o anjo dele, aí onde você está. Aleluia. Amém? Ou em qualquer lugar do Brasil, do mundo, o Senhor vai agora te curar. O Senhor vai levantar você Em dessa nome de paralisia Jesus. agora. Toda paralisia cerebral nome de Jesus. vai retroceder agora. Toda paralisia, a Aleluia, pessoa sofreu um AVC. Eu ordeno agora que Em esse AVC nome de seja Jesus. retrocedido agora. E você vai Sim, ser meu curado. Deus. Você vai voltar a ter os Aleluia. movimentos. Aquele estava com o lado paralisado. Vai voltar agora. O anjo do Senhor vai trocar. Vai fazer uma operação espiritual na tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo, eu Glória a determino Deus. esta cura. Em nome de Jesus, que o Senhor vai agora visitar o seu corpo físico e vai trazer a cura. Em nome de Jesus Cristo, eu determino, eu profetizo sobre esse vale de ossos secos na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Amém? Deus. E agradeço a você por estarmos aqui nessa transmissão. Convido Glória você a para estar Deus. nos nossos cultos, domingo às 8h30, toda quinta-feira às 19h30, aos sábados o culto profético com a apóstola Cíntia, à tarde às 16 horas. 16 horas. Amém? Em nome de Jesus, Amém. já falei para você, entregar os dízimos de oferta. Amém? Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça Sim, resplandecer Pai. o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Que assim E você, seja, que Senhor. quer oração, manda aí, né, o seu pedido de oração, as mulheres para a apóstola Cíntia, os homens para mim, e mande o seu testemunho. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.